turma do bem? Tudo beleza? Espero que sim. Que dia é hoje, amado? 23. Oh, perto. Falta quase um mês pro Natal. 23 de novembro. Ó, a folia. Folia veio junto aqui, né, folia? Então a gente, esse peixe já era para ter ido embora. A gente ainda tá com 6 tanques para despescar, volta de 30 toneladas. A gente teve que improvisar aí compra de ração, porque não dava uma compra completa, uma carga. Então contamos com a contribuição de um colega produtor ali de Timbó, porque o peixe já era para ter ido, não era mais para estar aqui. O peixe tá bonito, tá beirando 1 quilo, né? E aí essa espera, a gente acabou entrando nesse período de verão e com essa condição climática severa aí na nossa região, né? Trazendo muitas chuvas, né? Muitas entradas de frente fria, alagamento na nossa rua, ficamos sem acesso, ficamos ilhados e o peixe ficou retido aqui. A gente não tem como escoar a produção, sempre aguardando o momento para poder fazer isso. Mas resumidamente é importante falar dessa condição geral, né, por conta do clima, o que isso gera na nossa produção. Um inscrito nosso, colega nosso do YouTube, fez esse pedido. A gente já tem alguns vídeos falando parecidos sobre isso, né? Mas o que é importante dizer é a chuva em si não é o nosso problema. Normalmente quando está chovendo, até a nossa condição de água é boa. Normalmente é boa. O que traz o problema são os pré-frontais, que é antes do momento da chuva, aquele bafão que dá num dia antes. Quando dá aquela sensação de abafamento, que é o pré-frontal que está entrando, a frente fria que está chegando, que encontra a massa de ar quente, baixa a nossa pressão atmosférica bastante, faz na verdade dar uma amplitude muito diferente, sai do alto para o baixo. Esse momento é que expulsa o nosso oxigênio da água. Então eventualmente a gente pode estar tendo uma influência de chuvas, de ventos marítimos, e a gente está com chuva e o nosso oxigênio está bom. Existem outros momentos, depois que o pré-frontal passa, a frente fria passa e fica chuvoso, a gente vem olhar as condições da água, a água está boa, né? O oxigênio está bom. Uma coisa que a chuva faz é alterar os parâmetros, alterar o pH e a alcalinidade, que são temas bem importantes, né? O pH pode desequilibrar bastante, amanhecer, por exemplo, baixo, né? E anoitecer alto. Isso tudo tem a ver também com a alcalinidade, é o cruzamento desses fatos, né? Agora a amônia, em compensação, é possível que baixe, porque a chuva não traz amônia para a nossa água. Como a chuva vai fazer a renovação natural da água, você vai tirar a água velha e entrar com a água nova, normalmente a amônia vai ficar em níveis aceitáveis. Quem altera muito com chuva são essas duas condições, é o pH e a alcalinidade. Então a minha diretora fez uma pausa aqui para dar umas ordens. Não precisava nem ter falado, porque eles nem iriam perceber. Mas agora... Mas enfim, então essa alteração básica no oxigênio acontece com o pré-frontal e não necessariamente no dia de chuva. Aí o dia de chuva é monitoramento. Consumo de oxigênio por conta de chuva é monitoramento. Hoje a gente teve que deixar alguns tanques com aeradores ligados o dia inteiro e outros não. É monitoramento. Isso tudo depende de todo o equilíbrio do ambiente, de toda a vida primária que existe ali, da densidade, como esse tanque está se alimentando, né? São as questões que vão determinar se você vai ou não ligar o aerador. Não é ligar o aerador no olho, porque os peixes estão em cima. Não tem sol, liga. Não é uma regra. Enfim, às vezes os peixes estão em cima, já veio técnicos aqui na nossa propriedade e viu os peixes em cima e disse, tá sem oxigênio. Vou pegar o oxímetro e botar na água. Aí vai lá, tem oxigênio. Não, os peixes vêm em cima se alimentar. Vêm se alimentar dessa matéria orgânica que está ali, né? Dessas outras espécies de vida aquática que estão ali. Então não necessariamente o peixe tem um tipo, uma demonstração disso que fica muito característico que o peixe está sem oxigênio. Mas não aquele eventual. Enfim, dia de chuva não quer dizer dia ruim de trato. É ruim de manuseio, né?
É ruim para tu sair com a ração com balde. É mais controle. Aí se você tem um tratador automático, ele já vai estar programado. Se você já tirou a sua leitura, deixa ele seguir a programação que vai dar certo. Mas exige o controle. A gente faz o controle com sol, com chuva, com nevoeiro, no anoitecer, no amanhecer. A gente faz até, estou curioso, os outros deram bem baixos, é o final do dia agora. Eu vou botar aqui nesse tanque que não tem peixe. Vou botar a sonda aqui para ver. Esse tanque não tem peixe, ele foi despescado em agosto. Ele só tem água aí mesmo, água da chuva. Tá com quase 26 graus, talvez ele suba para 26, tá bem em cima a sonda ali. Tá com quase 9 ppm de oxigênio contra os tanques que estão com peixe na casa dos 3 ppm com o aerador ligado. Aqui a gente já fez medição em dia de sol, chegou a 17, 15, 17. E o que acontece? É muito curioso isso, porque o sol é o nosso maior incorporador de oxigênio. O que o sol ativa? O sol ativa as algas que estão ali, né? Que são espécies vegetais que estão na água e que vão proporcionar a fotossíntese. E é nesse processo de fotossíntese que acontece com as árvores, por exemplo, que elas vão estar usando o sol para metabolizar o seu organismo e vão estar liberando oxigênio para o meio aquático. Então elas é que vão fazer essa incorporação de oxigênio durante o dia. E ao contrário, à noite, elas vão consumir esse oxigênio junto com as outras formas de vida e os peixes, né? Então a gente vê aqui que mesmo com pouco sol, só com a luz natural, um tanque sem peixe ali, ó, foi a 26 graus, 9 ppm, sem aeração, só água de chuva e deu isso aqui. Então se os outros tanques que estão aí com 5 toneladas de peixe, tem a mesma dimensão que esse, com o aerador ligado, 2 aeradores em cada tanque, e nós estamos na casa de 3 ppm e alguns até abaixo disso. Não vai zerar por conta dos aeradores. 2 vizinhos hoje vieram nos consultar, um vizinho só, mas para duas propriedades distintas. Ele veio nos consultar por que morreu peixe essa noite ali. Eles não são produtores profissionais, eles têm peixe nas lagoas de lazer, assim, e morreu peixe nas 2 lagoas. Foi nessa noite. O pré-frontal está entrando de ontem para hoje, amanhã que começa a se distanciar, e aí a gente vai ver esse reflexo automático na água, melhora quase que instantaneamente, assim. Teve uma noite que eu estava fazendo leitura, a gente estava com oxigênio muito baixo, e do nada eu percebi que naquela madrugada começou a subir o oxigênio. Isso porque o pré-frontal já estava se afastando, né? Isso muda essa condição barométrica e vai fazer... Isso era de noite, não tinha interferência do sol. Simplesmente o oxigênio começou a voltar de forma espontânea. Então é isso, os cuidados eles são necessários na piscicultura profissional, todos os dias, todos os momentos, independente da chuva ou do sol. Em alguns momentos uma curiosidade, antes de eu desligar, tinha mais oxigênio na água do que aqui fora. Curioso, né? Curioso. Mas o controle é tudo. Tem aquela malinha de kit de controle dos outros parâmetros, e a gente usa muito o oxímetro, né? E para controle de oxigênio é fundamental que se tenha um oxímetro. Ele é um equipamento caro, mas se paga. A gente já teve aqui agora nos últimos meses dias que a gente só foi ligar os aeradores às 9 da noite. E alguns que eu olhando às 9 da noite ainda enxerguei a possibilidade, pela curva de queda que a gente conhece do nosso oxigênio, de imaginar que ele pudesse ficar desligado a noite inteira. Isso é gerar direto uma economia de energia elétrica, né? Enfim, a gente tem aí para o futuro a nossa estação de tratamento operando a 100%, mais o nosso gás. Não vai ser uma grande preocupação para a gente a energia elétrica, mas são os custos principais da piscicultura, né? Aquisição dos alevinos, a ração, energia elétrica e a mão de obra. Os outros itens... o monitoramento frequente é que vai dar uma baixada nesses custos, né? De energia e de racionamento. Não jogar ração fora, não jogar ração demais. O que tu vais fazer é melhorar a tua conversão alimentar, né? É isso. Os nossos peixes em nenhum momento nesse ciclo
foram alimentados com oxigênio inadequado. Uhum. Os nossos peixes só comeram com oxigênio acima de 3 ppm o ciclo inteiro. Esses dias eu ouvi um cara falando, tá 3 ppm, está ótimo. 3 ppm não é ótimo. 3 ppm é razoável. Aí vai depender, é 8 da manhã e está 3 ppm, é ótimo. Ele vai subir durante o dia. População. Está 3 ppm às 4 da tarde, é péssimo. Uhum. É péssimo. Está 3 ppm no meio do dia, é péssimo. Vai ficar pior ainda, né? Vai matar o teu peixe? Não, se você tiver toda a tecnologia implantada, os aeradores e um bom controle, suspende arraçoamento para não jogar a ração fora, para não aumentar o metabolismo, porque o peixe vai comer famigerado. Com 2 ppm ele come, só que não converte, aumenta o metabolismo e derruba ainda mais o oxigênio. Só causa maior dano. Então o ideal não. A exigência mínima de um piscicultor profissional é fazer controle, monitoramento diário, monitoramento... E ter as parcerias técnicas, né? Isso é fundamental. A gente estuda, lê, busca informação. Eu sou um curioso por natureza, estou sempre lendo alguma coisa, estou sempre pesquisando alguma coisa, tentando entender mais das coisas que eu uso, né? Tentando aprimorar o vocabulário, porque a gente tem que dominar o nosso vocabulário, saber o que é alcalinidade, pH, saber o que é dureza da água. Isso é o básico para a gente piscicultor, né? Assim como um mecânico tem que saber os nomes das peças, a gente tem que conhecer o nome desses parâmetros, entender minimamente sobre eles. Daí quando eu converso com um técnico da Epagre ou do Senar, a minha assimilação é muito mais rápida. Uhum. Quando ele falar de alcalinidade, eu sei do que ele está falando. Quando ele falar de pH, eu sei do que ele está falando. Quando ele falar de correção do pH, eu já imagino qual será o destino dessa conversa. Então ter esse conhecimento básico sobre esses dados, sobre esses parâmetros principais, conversar com esses técnicos e ir aplicando na prática diariamente, experimentando isso é fundamental para se ter o mínimo de sucesso. Isso não garante sucesso, mas para você alcançar tem que ter isso. Não garante, mas para alcançar o sucesso tem que ter isso. É o mínimo. E dá trabalho. Dá trabalho. É isso, amada? É isso. Então tá bom. Fiquem bem e comam peixe. Ei! Ei, gente, dá pra gravar aqui? Uia, não? Olha o estado